Lidar com a ansiedade, sem dúvida, para mim foi uma das coisas mais difíceis. E eu tive um start de que realmente eu convivia com a ansiedade há muito tempo, quando eu estava no meu primeiro puerpério, quando em um momento que eu iria amamentar o meu filho, eu acabei tendo uma crise de ansiedade, achando que aquilo foi coisa de momento, foi porque eu estava no puerpério, estava passando por um momento difícil. Mas dali em diante eu comecei a perceber sinais de alertas que realmente estavam me dando indício de que eu estava convivendo com ansiedade há muito tempo. É por isso que hoje eu quero abrir essa minha experiência com vocês e também aproveitar para ensinar vocês algumas estratégias fundamentais se você que está do lado daí também precisa lidar com a sua ansiedade, o seu estresse. A principal motivação da minha ansiedade, na época quando eu tinha ansiedades mais frequentes, era justamente as minhas questões financeiras. Eu sempre fui uma mulher controladora. Então, principalmente nessa questão de finanças, assim, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro. Desde quando eu casei, antes de eu casar. Mas quando eu tive o meu primeiro filho, que foi o Davi, foi um acordo entre eu e o Júnior que eu iria ficar em casa por um tempo. Na minha cabeça iria ser no máximo um ano e eu já ia voltar de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Os planos de Deus foram muito maiores do que os meus, e de um ano acabou ficando 3, e eu estou até hoje. Só que lá no começo isso mexeu muito comigo, porque mexeu com algo que eu tinha de muito valor, que era a minha independência, o meu controle. A ansiedade, ela vem justamente nessa sensação de perda de controle. Quando a gente está perdendo o controle de alguma situação, é onde ela normalmente aparece. Porque é onde vem pensamentos de si. E se não acontecer? E se acontecer? E as perguntas, as interrogações, porque a gente não está mais no controle, a gente não sente mais que está dominando aquilo. No nascimento do meu segundo filho foi uma outra transição, porque eu também estava trabalhando, já tinha voltado a trabalhar por um período, mas eu também, por conta que eu ganhei ele, eu tive que sair. Só que nessa fase do meu segundo filho, eu já estava lidando com a ansiedade de uma forma muito melhor. Então eu já não sofri tantas consequências que eu sofri no primeiro, porque eu já tinha aprendido a lidar com esses sinais que eu tinha percebido da minha ansiedade. Então agora eu quero dizer para você como que eu lidei, como que eu combati a ansiedade. Então, até hoje eu ainda faço muito esse treino, mas hoje para mim é uma forma muito mais leve, sabe? Muito mais tranquilo de eu fazer isso. E no final desse vídeo, para você que ficar até o final, vou ensinar para você uma estratégia, uma técnica prática para você colocar todas as vezes que você estiver ansiosa. E eu tenho certeza para você que vai ser instantâneo, porque ela é comprovada. Bom, então vamos lá. O que então eu fiz para conseguir sair desse quadro de ansiedade que eu estava, que estava muito crítico? A primeira coisa que eu fiz foi perceber esses sinais, a questão do isolamento, do querer ficar quieta, do querer o silêncio, do querer ficar no escuro, distúrbio do sono. Então essa oscilação do sono que eu tinha, que era muito difícil. Então eu ia percebendo esses sinais, de quando eu dava esses sinais, falava, opa, tá vindo uma ansiedade por aí. E qual é o sinal que você tem que seu corpo está ansioso? Você fica com perda de apetite? Ou você tem aumento de apetite? Você tem insônia? Ou excesso de sono? Sai manchas no seu corpo? Você tem manchas no seu corpo quando você está perto ou quando você já está num pico de uma ansiedade? Começa a analisar o seu corpo. Como é que o seu corpo está reagindo mediante a esse estresse que ele está submetido? Então, começa a olhar para o seu corpo. Como é que você reage? Quais são os sintomas que você tem? O que você sente? O segundo, eu falo que isso aqui é a consequência do primeiro, que é você combater os seus pensamentos negativos com a verdade. Mas os nossos pensamentos é a máquina de controle das nossas emoções. Então, você precisa filtrar os pensamentos da sua mente. Eu sei que parece muito fantasioso que eu estou falando isso agora, mas é treino. Quanto mais você treina, mais afiada você fica para combater os seus pensamentos negativos. Quando você está fazendo qualquer coisa, lavando uma louça, qualquer coisa que você está fazendo, os seus pensamentos estão ali bombardeando a sua mente. E às vezes, quando nós estamos nesse momento de ansiedade, os pensamentos que vêm na nossa mente são pensamentos que, por mais reais que eles pareçam, eles não são verdades. Então, por exemplo, você está muito preocupada com uma conta para pagar. Uma conta, você tem uma conta e você não tem condições para pagar essa conta. Então, automaticamente os pensamentos que vão vir na sua cabeça você não vai ter dinheiro para isso. Se você não tiver dinheiro para isso, essa conta vai acumular, você vai falir, você pode passar fome.
Entende? Tô dando alguns exemplos de como esses pensamentos podem invadir a nossa mente baseado nesse problema que você tem, nesse gatilho que você tem de ansiedade. No meu caso era muito isso. Como eu tinha essa questão da perda do controle financeiro, eu achava que era eu que tinha que trazer o sustento para casa, que era eu que tinha que manter a casa, vinham muito esses pensamentos na minha mente de que, e se o seu marido não der conta? E se, sabe? E aí eu começava, onde isso eu começava a alimentar ainda mais minha ansiedade, todos aqueles sintomas, todo aquele estresse aumentavam ainda mais. E a verdade que eu falo que para mim foi a verdade absoluta, é a verdade que Deus me disse, é a palavra de Deus. O meu Deus é maior do que todas as coisas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu começava a combater os meus pensamentos ansiosos e perturbados com a paz, com a palavra de Deus, sabe? E eu dizia em voz alta muitas das vezes, Senhor, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Colocava uma música ali no talo, colocava ali uma música que ia me trazer esperança, que ia me trazer, colocava uma ministração ali enquanto estava fazendo outra coisa. Eu combatia essas mentiras que muitas das vezes os nossos pensamentos nos contam com verdades. E muitas das vezes você não vai conseguir isso sozinho, então você precisa de ajuda, que seja uma ministração, que seja um louvor, que seja alguém ali para você conversar, para ouvir realmente as verdades que vêm de Cristo. Então, é isso, você precisa combater seus pensamentos negativos, começa a filtrar os pensamentos que passam na sua mente com a verdade. E o terceiro, eu escrevi um livro até sobre isso com o meu segundo filho, que foi o Calma Mulher. Esse livro, ele é um livro que tem todas essas estratégias e muito mais lá. Mas eu falo que essa estratégia, para mim, foi uma estratégia fundamental e eu até criei um capítulo e uma técnica que eu descrevi lá no livro de autocuidado nas atividades diárias. Esse livro, gente, eu descrevo tudo. Ele é um livro tão pequenininho e ele é um livro prático, didático, feito exatamente para mães que não têm tempo, para mulheres que não têm tempo de ler, mulheres que não têm tempo de ficar. Ele é específico, foi pensado porque eu escrevi ele estando grávida do meu segundo filho. Então, eu pensei em tudo isso. É como se fosse um manual, sabe? Estou ansiosa, o que eu preciso fazer? Abre a página e lá vai estar o que você precisa fazer para diminuir a sua ansiedade de forma instantânea, sim, porque são técnicas e estratégias comprovadas. E o que é essa técnica? Essa técnica justamente é para você combater de forma química a sua ansiedade. Todas essas estratégias que eu te dei foram estratégias emocionais, estratégias mentais. Essa estratégia é uma estratégia química e eu vou te explicar rapidamente por que essa estratégia é tão eficaz. Se você está com o seu corpo ansioso, os níveis de cortisol, de estresse, está elevadíssimo. Ou seja, o cortisol ele pode causar problemas gastrointestinais, problemas de pele, problemas na sua musculatura e fora a longo prazo o que ele não pode causar, né? Como problemas cardiovasculares, diabetes, colesterol, enfim. O que é a ideia dessa técnica? É você equilibrar o cortisol com um hormônio de satisfação e prazer. Quando você faz uma atividade física, quando você faz algo que você gosta, você libera o hormônio da satisfação e da felicidade, serotonina, que vai equilibrar, entende? Que vai trazer o equilíbrio, que vai colocar no seu corpo doses de hormônios de prazer, de satisfação, de bem-estar. Então, o que é a ideia? É a gente usar no nosso dia esses momentos que o cortisol está muito elevado e equilibrar com o hormônio de satisfação. Então, o que você vai fazer? O que eu fazia muito? E eu fazia muito isso quando o meu segundo filho nasceu, que os meus hormônios de estresse estavam muito altos. Eu colocava eles para dormir. Então eu colocava eles para dormir à tarde e eu ia fazer um café da tarde para mim, porque o café, se tem uma coisa que me deixa emocionalmente muito bem, é tomar um café. E eu amo tomar café da tarde, gente. Então eu fazia um bolo, eu deixava tudo pronto, fazia um bolo, fazia um café, montava uma mesa posta e eu sentava na mesa. A sensação de prazer que isso me dava, meu Deus do céu. Então é exatamente isso que você precisa fazer em vários momentos do seu dia. Às vezes um simples banho relaxante demorado pode já fazer você liberar hormônios do bem-estar e já ajudar você a diminuir esse estresse no seu corpo. E agora vamos para a técnica que eu quero ensinar para vocês, que é uma técnica muito fácil para que você faça no momento em que você estiver muito ansiosa. Essa técnica me ajudou muito, 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 que é a técnica de respiração e relaxamento. Então você vai sentar quando você estiver muito ansiosa, quando você estiver um dia muito estressante, você vai procurar um lugar, antes de você chegar no pico, tá? Procure um lugar silencioso, calmo. Pode ser no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Você vai sentar, se possível,
relaxar todo o seu corpo, soltar todos os músculos da sua face que estão tensionados. E você vai fazer essa respiração. Você vai puxar, contando até 5 e soltar contando em 3. Faça essa técnica todas as vezes que você tiver nesse momento de ansiedade, que eu tenho certeza. Daí quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Às vezes, dependendo do seu nível de ansiedade, você vai ter que fazer 30 respiração dessa. Às vezes só 5 já te ajuda, 10 já te ajuda. Quanto mais você fazer, mais craque você fica. E melhor é o resultado a longo prazo. Gente, é isso. Eu contei uma experiência, mas também já quis trazer aqui algumas coisas ajudando você, trazendo estratégias para que possa ajudar você também nesse processo que eu sei que não é fácil, mas é super possível de vencer. Hoje eu falo que o maior ganho que eu tenho é deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, porque eu sei que tem um pai cuidando de mim, porque eu sei que hoje eu tenho um marido que é um homem fenomenal, que aprendeu também a se tornar o homem da casa. Então eu tenho a plena confiança em Deus. Então é possível. Quem fala para vocês é uma pessoa ansiosa que conseguiu vencer a ansiedade, o estresse, a exaustão e ainda está vencendo todos os dias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de dar gostei. Imagina tantas mulheres que estão passando por ansiedade que precisam ouvir essa palavra. Então você vai ser o canal de bênçãos de Deus para que essa mulher alcance essa palavra e também encontre a liberdade para sua alma, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo encontro.